Olá pessoal, aqui é o professor Martinez e hoje, gente, vou fazer uma análise do que está acontecendo aqui no final de semana. E é interessante de ver, né, porque é um fato aqui que vai impactar e vamos ver o que nessa segunda-feira vai gerar. Mas a gente já percebe aqui no final de semana o Bitcoin caindo, né, caiu bastante. E a gente percebe também o dólar subindo no Brasil. E tudo isso impactado, né, por essas notícias que vieram aí, sexta para agora, né, de que o Trump, né, determinou o aumento de tarifas, né, de importação do Canadá, México e China. Essas situações, tá, pessoal, quando a gente pega isso, né, gente, eu acho que isso é importante a gente estar estudando junto essas coisas, porque toda aquela ideia, tá, gente, que existia, né, o que existe ainda, né, dessa ideia de que imposto é roubo, né? Que o libertarianismo vai contra isso. Quando a gente olha uma situação dessa, né, do cara taxando, criando imposto, a gente está vendo aqui nada mais, né, do que um Estado, né, tentando dificultar, né, com ideias de que isso vai resolver outros problemas, mas criando problemas para a própria população. E é isso que a gente vai ver aqui nessa análise que nós vamos fazer, né? E ao criar problemas para a sua própria população, né, ele gera aumento de preço, vai gerar inflação, vai gerar tudo aquilo que de alguma maneira, durante a campanha, ele falou que iria combater. Não considera que seja um estelionato eleitoral, porque ele diz que ia fazer esses fatos aqui, então não é estelionato eleitoral, né? Mas ele diz que a inflação ia baixar, as pessoas iam poder comprar as coisas de novo. Interessante, tá, pessoal, é que tem muito, e o meio libertário, né, foi seduzido e comprado, né, corrompido por essa ideia, né, de que ele falou que ia fazer reserva em Bitcoin e tal. E aí o meio libertário foi meio que corrompido com isso, né. Interessante ver, né, e volto sempre, vou repisar isso sempre aqui. O Bitcoin e as criptos foram criadas para ficarem longe dos estados. Aí de repente vem os estados e começam a se apropriar das criptos. E aí, né, um bando de chapéu de alumínio, de idiotas, imbecis, a gente está na idiocracia, pessoal, não esqueçam disso. A gente está no mundo caminhando, né, para a destruição, porque nós tivemos, e isso pode ser visto no filme Idiocracy, né, uma procriação acelerada dos idiotas. Então o mundo hoje está cheio de idiotas, né? E cada vez mais idiotas. E esses idiotas, eles ganham poder de fala a partir das redes sociais e, né, se unem e a partir dali eles vão destruir o mundo. Então é um caminho meio sem volta, tá, pessoal? Essa era da purgação, né? Enquanto os idiotas não forem purgados, né, eles não forem sofrerem as consequências, né, da sua idiotice, a gente vai continuar cada vez afundando mais. Não duvidem que vocês vão ver o mundo afundar nesse século, mais e mais, tá? Esse aqui é um exemplo claro, né? E aí aqui essa reportagem inicial que eu trago aqui, né, que imprensa mundial, né, fazendo críticas aí a essa postura, né? Porque, gente, isso aqui é voltar no tempo, né, meu? Toda aquela ideia, tá, pessoal, ventilada aqui no Brasil, né? E tudo que é, gente, tudo que é falado, sabe? Tudo que é vendido para essa mídia lixo que a gente tem aqui no país é uma tentativa de cobrir, né? De dizer, olha, nós temos que caminhar, né, para essa questão internacional e respeitar preços internacionais e vamos, né, nos integrar ao mundo e vamos competir naquilo que nós somos bons. Isso aqui tudo vem por terra, cara. Só quando você vê essa ação que o Trump está tomando, isso já vai por terra, cara. Sabe? Não tem isso mais. O cara não tá nem aí, tá querendo, né, salvar
E veja, gente, a economia deles não tá ruim. Mas ele não tá nem aí, entendeu? Ele tá de olho em... Quer, sabe, é uma visão muito assim, fechada, né? E ele é um picareta, né, pessoal? Já falei pra vocês aqui no outro vídeo. Ele é um picareta, tá? Esse cara é um picareta. O que é um picareta? Esse cara de compra e vende coisa, entendeu? Então ele tá criando dificuldade aqui pra depois vender facilidade, né? Essa é a lógica de um picareta, né? É uma lógica assim que trabalha a mente de um picareta. Então esse cara sempre foi um picareta no mercado imobiliário, tá? Vocês querem colocar algo a mais para esse cara, né? Que não seja isso, entendeu? Requintado, né? Com todo um processo aí de lavagem cerebral, né? Com um extremismo religioso que vem junto, né? E aí você chega a uma situação dessa aqui, do cara totalmente criando um abalo no sistema, né, gente, econômico internacional, por uma visão totalmente equivocada da realidade, né? Criando imposto, né, pessoal? Tudo aquilo que os libertários, né, os ditos libertários, apoiadores, né, desse idiota aí, agora vão ter que dar um jeito de passar um pano, né? Não é bem assim, veja bem. Ou vão sumir, vão ficar quietinhos, né? Se o Bitcoin cair mais ainda, aí vamos ver como é que eles vão se portar, né? Se o preço do Bitcoin descer mais, porque, gente, a tendência é que as pessoas saiam dos mercados de risco, entendeu? O cara vai se proteger em outras coisas. E essas coisas de risco podem realmente desabar, pessoal. Né? Então, essa é o que pode vir pela frente. A gente não sabe as consequências disso. Né? Então, não acredite mais no que existia até dezembro, né? Daqui para frente é tudo muito incerto. Né? Porque os outros países vão retaliar. O BRICS está aí. Né? Isso é um motivo até para que o BRICS acelere a sua integração, acelere a criação da sua moeda, para que os países possam, né, ficar longe, bem longe desses malucos aqui, né? E esses malucos... Gente, tem que entender o seguinte. Você volta na história e toda vez que você vê um império tá, em decadência, né, o império caindo, uma nova potência ascendendo, né, que é o que está acontecendo agora, né? A China subindo, esse império caindo. Então isso, pessoal, faz parte, né, quando está em decadência um império, dessas reações absurdas como essa. Eu acho que é isso que é o olhar que vocês têm que ter daqui para frente, que nós vamos ver, né? Eles entrando em desespero, entendeu? E quanto mais o mundo for encontrando saídas para evitar, né, ficar longe, a economia deles vai cada vez mais entrar em decadência. Porque, gente, nós não estamos no século XVIII, né, onde você podia criar tarifas assim, e impor as tarifas. Nós estamos no século XXI, cara. E o mundo é outro. Né? Claro que, né, quando talvez vocês jovens olhem isso, né, podem, né, não ter essa noção, né? Mas, gente, eu acho que assim, olha, pouco tempo atrás, tá, galera? Eu vi cair o muro de Berlim, tá? Eu vi essa ideia de integração do mundo, de uma outra realidade, sabe? De um outro caminho. E foi um momento muito legal o surgimento da União Europeia, gente, né? Pude estar lá quando essa questão da União Europeia começou a acontecer de verdade, a criação do euro. Então, assim, pude ver isso funcionando, tá, galera? E foi uma coisa muito, assim, alvissareira, tá, pessoal? Assim, de mudança mesmo no mundo, sabe? De um mundo integrado, de um mundo sem guerra, de um mundo de trocas, né? De um mundo onde você pudesse circular pelo mundo, né? Que você tivesse aí a própria ideia de um nômade digital, né, pessoal? Isso tudo vai indo por terra, né? A gente vai vendo aí acontecer o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Essa desconfiança do estrangeiro, sendo que ali, né, pessoal, os únicos que são da terra mesmo são os indígenas, né? São os únicos que têm direito de mandar alguém embora ali, são os indígenas. O resto tudo ali é imigrante, né? O próprio Trump, a própria mulher do Trump, né? O Trump não é imigrante, mas a família dele é. A mulher do Trump é imigrante, né? Elon Musk é imigrante. Então, se você vai pensando nessas realidades,
você vai vendo que é uma coisa totalmente sem pé nem cabeça que tá acontecendo ali, tá, gente? Então, preparem-se, tá? Eu acho que a minha função aqui, a partir de agora, é sempre preparar vocês para o pior, tá? Não vejo melhoria, não vejo que as coisas vão caminhar bem. Preparem-se, tá? Não fiquem aí muito expostos em cripto, a gente não sabe, né, pessoal? Façam aí uma distribuição das coisas aí, dos investimentos de vocês. Não fiquem, tá, pessoal? Muito, né, numa coisa só. Não fiquem só em Bitcoin, tá, pessoal? Eu sempre avisei isso, sempre falei. Eu acho que esse negócio de ficar numa coisa só, tá, gente? Não é certo. É melhor você espalhar. Aproveite aí Tesouro Direto, tá pagando bastante. Deixa uma grana lá, entendeu? Tesouro Selic. Tira a qualquer hora, não vai perder nada. E esse é o caminho. Aí, pessoal, né? Olha aí, o próprio cara, né? Ele tá alertando os americanos que tarifas podem causar sofrimento. E é o que vai acontecer, galera. Entendeu? Vão subir os preços das coisas dos Estados Unidos. A inflação vai aumentar mais ainda. E aí, aumenta a inflação, tem que aumentar juros. Entendeu, pessoal? E aí, sabe, pessoal, isso aqui é uma roda destinada a fracasso, entendeu? De causar um problema econômico no planeta inteiro, pô. Né? Movido por um grupo de imbecis, né? De uma idiocracy que botou um cara desse, né, na presidência. Né? Então, é lamentável, tá, pessoal? É lamentável, mas assim, eu fico olhando e, gente, a gente aprende as coisas pela dor ou pelo amor, tá? Eu acho que a aprendizagem da dor também é uma aprendizagem necessária, sabe? As pessoas têm que ter direito de fazer escolhas de sofrimento. Se a pessoa escolher sofrer, cara, se uma população escolher sofrer, se um país escolher sofrer, se uma nação escolher sofrer, isso é problema deles. E a gente não tem que ter dó, sabe? Eu acho que quando começa, né, as pessoas padecerem por suas escolhas, elas tiveram o direito de fazer aquela escolha. E se elas fizeram aquela escolha e isso vai gerar um sofrimento para elas, paciência. Agora, suportem o que escolheram. Né? Então, se a gente for falar de um libertarianismo radical, é isso, pô. Você fez escolha, meu. Se você escolheu o pior, né? Se escolheu esse caminho, agora você suporte. Agora você aguente. Agora o problema é seu. Sabe? Não existe isenção de responsabilidade individual por escolhas. Né? Escolhas, uma vez feitas, devem ser suportadas por aquele que fez as escolhas. E ponto. Então, né? Eu vou o outro lá, mas eu votou na Kamala lá. Mas não interessa, cara. Não interessa, entendeu? Interessa que você tá num jogo que vai impactar todo mundo. Né? Então, fazer paciência, né? E aí, né, galera? Acho que uma outra notícia interessante que eu vi aqui, né, é que é o efeito máquina de lavar, né? Que os economistas falam que quando você mexe, né, pessoal, com questões dessa, né, de tarifas de importação, você não está penalizando o outro país, entendeu? Você não está gerando problema para o outro país que está exportando para você. Você está gerando um problema para o seu país, para os seus consumidores, para os seus nacionais. Porque esses nacionais vão ser impactados pelo aumento do preço. E aí é o exemplo da questão da máquina de lavar, porque o Trump já tinha feito essa palhaçada da primeira vez. Não esqueçam, né, pessoal? Ele perdeu a eleição, tá? Não sei o que, foi fraude, não interessa, cara. Perdeu a eleição. Isso aí é choro de perdedor, né? Não teve prova nenhuma. As únicas provas que tiveram foram ele tentando fraudar os resultados da Geórgia, pedindo para o cara arrumar voto para ele. Isso está comprovado, tem o áudio, tem tudo. E o que a gente vê é que ele perdeu, cara. E ele perdeu por quê? Porque ele começou a criar desequilíbrios econômicos e, gente, não foi positivo, entendeu? Não foi positivo. Então, aqui explica, né? Que essa questão das máquinas de lavar, né? Porque ele começou a taxar as máquinas estrangeiras de lavar. E, gente, por mais que existissem fabricantes de máquinas de lavar no próprio Estados Unidos, que é o que ele está dizendo que vai fazer, que vai trazer a indústria de volta, a indústria vai, né, crescer, vai ser, né,
né, o MAGA, né? E, gente, o que aconteceu foi o seguinte: os preços subiram das máquinas importadas e os fabricantes nacionais simplesmente nivelaram o preço com as máquinas importadas. Entenderam, pessoal? Não tem patriotismo aqui nessa conversa, né? O cara olhou e falou, beleza, olha, a máquina importada antes vinha por 100, né? E eu também vendi a minha por 100. A máquina importada foi para 110, a minha eu vou vender por 110 também, pô. Acabou. Não tem essa conversa, galera. Não tem, entendeu? Não adianta, entendeu? O cara se autorregula, né? É a lei da economia. O cara fala, não, peraí, mas se eu não tenho competidor mais vendendo por 100, só tenho competidor vendendo por 110, por que eu vou vender por 100? Né? Pensem nisso, vocês estão vendendo algo por 100, que você tinha um competidor que vendia por 100. Esse competidor não consegue mais esse preço, só consegue fazer 110. Por que você vai vender por 100? Você não vai vender por 100, né? Ah, vou vender por 109, mas por 100 você não vai vender. Você está jogando 10% fora. Você não vai jogar, né? Você imagina um empresário, um capitalista, ele vai jogar dinheiro fora? Por quê? Porque ele é amiguinho? Não tem amiguinho no capitalismo, gente. Não existe isso, né? Isso é uma ilusão. É assim, é infantilismo, né? Pensar que uma coisa dessa pode acontecer. Então o efeito das máquinas de lavar que eles viram que é isso. O Trump já tinha feito isso, entendeu? Aumentou o imposto. E diretamente as máquinas todas subiram de preço, aumentou 12% o imposto de importação, todas as máquinas subiram 12%. Sabe? Não tem muito segredo essas coisas. Não tem a pílula mágica aqui. É muito complicado você explicar isso e às vezes, né, pessoas muito inocentes, né? Pensamento, né, chapéu de alumínio, né, pessoal? Mentes brain rot, né? Que essas mentes podres, né? Cérebro podre. E muitas vezes, tá, galera? Já existia brain rot antes da internet, né, gente? Antes das redes sociais, dessa lavagem cerebral. Já existia, pô. Já tem idiotas no mundo há muito tempo, né? Sempre teve, né, pessoal? Senão a gente não teria essa história da humanidade terrível, né? A nossa sorte é que nós sempre tivemos pessoas, né, que de uma maneira mais inteligente encontraram opções melhores, né, caminhos melhores, dedicaram-se a levar a humanidade para um caminho melhor. Mas os idiotas sempre estiveram aí, né? E agora, com esse poder das redes sociais, né, e do tecnofeudalismo, eles estão maximizados. Então, né, com certeza deve ter muito idiota apoiando agora essas medidas do Trump e que vai cair na cabeça deles, exatamente na cabeça deles. Né? Então, galera, sabe, é muito complicado ver isso. Né? Aqui, ó, os americanos, como um todo, pagaram cerca de 820 mil a mais pela compra de máquinas de lavar para cada emprego criado. Entenderam, pessoal? Então, cada máquina de lavar que acabou sendo fabricada nos Estados Unidos custou 820 mil a mais no bolso das pessoas. Essa lógica, tá, pessoal? O problema é que você começa a fazer um negócio desse, não espere que os outros países também não vão retalhar. Não espere que os outros países também não vão colocar taxas. Tá? Não espere que as coisas vão ficar de graça. Não tem mais isso, cara. Não tem mais isso. Né? Então não tem mais o império se impondo aos outros, entendeu? E aqui a galera tá avisando, né? Que os preços vão aumentar para os americanos, porque além desse fato, né, do produto chegar mais caro, e aí quem fabrica no país vai acabar também querendo ganhar mais, vai aumentar os preços, você também tem, cara, que tudo que você for exportar vai ter taxa, então vai perder competitividade. Né? Então você ganha ali fabricando um negócio aqui, mas você perde a competitividade de exportar um negócio que você exportava sem taxa. E aí você também abre a possibilidade que nos outros países os empregos também, né, acabem formando lá, porque o que você está produzindo e exportando está caro. Pelas taxas que os outros países colocaram, né, no seu país. Então essas coisas, viu, moçada? Assim, é complicado a gente olhar, né? Eu acho que o mundo, né, caminhava para uma outra
por um outro sentido, né? Acho que tudo se perdeu muito, né, nessa cultura woke, né? A cultura woke foi muito negativa mesmo, né, gente? Estragou demais, assim, gente, ó, tudo que é extremo, tá? Extrema esquerda, extrema direita, é tudo um lixo, tá, pessoal? A gente tem que ficar longe desses extremistas, tá, pessoal? Extrema esquerda e extrema direita, gente. São tudo um lixo. Eles pegam coisas que, se você pegar assim num ponto central, né, no centro, e analisar as coisas que eles falam, você vai encontrar algum nível de razão, de racionalidade. Só que como eles jogam o pêndulo da coisa lá pro polo deles, a coisa perde todo o sentido. Entendeu? Então você pega, por exemplo, você defender o direito das mulheres, né? Da igualdade, do trabalho, né? Do respeito, da dignidade. Beleza, ótimo, perfeito. Todo mundo concorda com isso. Está no centro. Agora, quando joga lá para um feminismo radical, do lado da esquerda, de destruição do homem, cara, não tem como isso dar certo. Né? Você vai ter do outro lado do pêndulo da extrema-direita, né, o surgimento também de uma visão de mundo de combate a essa ideia. Então, entendeu, gente? É como se fosse assim, né? Se você está no centro, você está no equilíbrio, aí, claro, você pode buscar Aristóteles, você pode buscar Confúcio, Lao Tse e outras pessoas que falam no caminho do meio para tentar chegar a essa ideia, mas a ideia é sempre a mesma, né? O Freud diz isso também, o equilíbrio está no meio, cara. Não está nos extremos. Nos extremos está a patologia. E é isso que a gente acaba vendo, né, pessoal? Então, assim, né, o excesso de cultura woke levou ao surgimento do excesso de extrema-direita, né, das coisas perderem o sentido, de saírem do centro, saírem do equilíbrio. Né? E essa é uma discussão, tá, galera, racional que a gente deve entender, né? Porque se você pegar um pouco de centro-direita e centro-esquerda, você vai encontrar racionalidade nesse grupamento de ideias, tá? Desde que eles não vão para os extremos, você vai encontrar racionalidades. E aí que as pessoas conseguem conversar, né? Agora, se for para o extremo, moçada, vai cair nisso aqui que a gente tá vendo. Entendeu? O cara vai rachando tudo e acha que vai dar certo. Só que a gente não pode esquecer que os Estados Unidos é uma máquina de imprimir dinheiro. Eles dependem do mundo estar comprando esse pedaço de papel que eles chamam de dólar e achando que isso tem algum valor. Né? O dia que o mundo falar não, acabou, não pegamos mais essa porcaria, e aí? O que acontece? Né? Eles vão vender esse dinheiro, empurrar dinheiro para quem? Para o Milley. Para quem que eles vão empurrar esse dinheiro? Né? E aí vira o que era a Argentina, né? Até ano passado. Imprimir dinheiro, pô. Então aqui, moçada, né? Quebra de tratados internacionais, tá, gente? Veja, pessoal. A ideia, né, de um mundo integrado não é a ideia do globalista, né? Aquelas coisas que se falam. A ideia do mundo integrado é a ideia de que a circulação de riquezas possa acontecer no mundo de uma maneira equilibrada. E cada local tem suas características, suas potencialidades. E elas entram numa sinergia, né? E é onde as trocas acontecem. E isso precisa ser. É assim que as coisas funcionam, né? O mundo de sinergia, de sustentabilidade, tem que caminhar nesse sentido. É uma lógica de equilíbrio das coisas. E não isso aqui que esse cara está fazendo. Né? Veja, você vai lendo aqui a reportagem e eles vão explicando, continuam explicando essa questão. Né? Depois qualquer coisa vocês têm pausa no vídeo aí, dê uma lida na matéria, tá? Se for de interesse de vocês. Mas vai impactar tudo, né, meu? O México, por exemplo, que 80% das exportações são para os Estados Unidos, e isso devido ao acordo do NAFTA deles, né, pessoal? Que tem essa, né, o México é muito dependente dos Estados Unidos, nós não somos, tá, gente? A nossa balança econômica, ela é negativa, a gente importa mais do que exporta, então, se tiver taxa pra gente, a gente vai revidar, vai colocar a taxa também, mas o prejudicado vai ser eles, vão ser a gente, tá? Nosso maior parceiro comercial é a China, né? Então, pra gente, né, o que vai acontecer é que, né, as coisas que a gente compra, talvez a gente comece a comprar mais da China, né?
principalmente eletroeletrônicos, né? Ele falou também, né, galera, que tá vendo o slide aí, tá vendo que ele falou também em taxar a União Europeia, pô. Então, assim, os grandes parceiros deles, ó, tá querendo taxar o Canadá, vizinho, tá querendo taxar o México, vizinho, tá querendo taxar os aliados europeus, né? E aí eu pergunto pra vocês, galera, quando você começa a fazer essa política da agressão aqui, né? Colocar o estrangeiro como inimigo, o imigrante como inimigo, as outras nações como inimigas, o que você vai colher numa coisa dessa? Me diga o que vai ser colhido numa plantação dessa. Quem colhe inimigo, colhe, né? Quem planta inimigo, colhe o quê? Né? Então, já, isso aqui, abre espaço, tá, pessoal, para que a China cresça. Essa é a única realidade, né? Aí, né, começa a retaliar, se precisa mudar a parceria econômica, você vai, né, a União Europeia vai mudar a parceria econômica, tem que começar a fazer novos mercados, né? Você tem a China, você tem o BRICS. Então isso fortalece o BRICS, tá, pessoal? Fortalece muito o BRICS. E o BRICS vai, então, ter uma chance muito grande aqui de sair bem maior, né, dessa situação. A gente, então, vê o império em decadência, né? A China vai ganhar muito com isso, tá, pessoal? E aí você vê o BRICS também, né, sendo alavancado com essa situação. Me preocupa, tá, gente? Me preocupa muito os vira-latas trumpistas, tá, gente? Essa galera de extrema direita que ama mais, né, os Estados Unidos do que o Brasil, né? Então isso me incomoda muito, me preocupa muito, né? Porque esses caras, eles, né, como eles são vassalos do império, eles servem o império, né? Eles estão ali para lamber a sola, né? São vira-latas mesmo, né? São patriotas na estética, né? Mas não são patriotas nas ações. Então me preocupa muito, né? Como é que esses vassalos, né? Esses seres abjetos aí, como é que eles vão tentar sabotar o país, né? Quando chegar a vez do Trump colocar tarifas no Brasil. Então aí que a gente tem que ver como é que isso vai acontecer, né, pessoal? Mas estejam preparados, tá? Porque, assim, gente, a tendência é só piorar. Vou ser bem claro com vocês e daqui pra frente eu vou deixar bem claro isso. A tendência é piorar. A gente tá no Diocracy. Não esperem nada muito bom do que virá. Eu acho que é uma fase de purgação, gente. A purgação, ela é uma limpeza, né? Ela é uma limpeza. Então ela vai demorar bastante tempo. Mas eu acredito que depois dessa fase, desse século aqui, tá, gente? Dessa idade média digital que a gente vai ter nesse século aqui, o mundo volte a melhorar, tá? Mas não vai ser pra gente, não vai ser pra mim, nem pra vocês, jovens, tá, pessoal? O máximo que a gente vai poder é observar e tentar manter a saúde mental, não cair, né, pessoal, nas hipnoses coletivas, tentar manter, né, aquilo que eu falei já nos outros vídeos e volto a falar para vocês, que é manter a consciência crítica, né, o ceticismo em relação às coisas, né, o pensamento conservador à la Edmund Burke, né, pessoal? E veja que essa crítica ao pensamento conservador brasileiro é porque eles acabam só servindo como uma agenda anti-woke, né? Então o conservador brasileiro ele é um anti-woke, na verdade, né? Ele não concorda nada da cultura woke. Mas na verdade ele não é um conservador na essência, né? Porque ele não respeita as instituições do Estado, né? Haja vista a tentativa de golpe que houve, né? E também não é cético, não tem um posicionamento cético em relação às coisas, não tem um posicionamento crítico, né? De tentar, né, manter as instituições e ser cético contra coisas que atentam contra as instituições, que é o que exatamente eles tentam fazer, né? Então esse pessoal de extrema direita são muito perigosos. Eu tenho que, de alguma maneira, aqui alertar vocês sobre isso, porque eles tentam cooptar um mundo libertário, né? Tem muito cara aí que se diz libertário, mas na verdade não é libertário, tá? São agentes de extrema direita.
E esses caras estão por aí, né? Falando aí para milhões de pessoas. Mas aqui a nossa ideia não é falar para milhões, né, pessoal? É falar para os que estão aí, né? Mais conscientes, mais despertos. Apesar de desperto, né? Já vem lá até a palavra woke, né? Tem a ver com isso, é horrível isso. É que não tem outro termo melhor, né, pessoal? Estão conscientes, né? Que é na origem do termo, né? A palavra wake, em inglês, né? Woke, o que acordou, né? E é horrível isso, né, pessoal? Porque foi totalmente deturpada a ideia também, né? A ideia de você entender o mundo, né? E foi levado para todas aquelas loucuras lá da agenda woke, né, pessoal? Se perdeu demais, né, pessoal? Tudo se perde, né, gente? Tudo que vai pro extremo se perde. A grande verdade é essa das coisas, sabe? Então eu torço, moçada, para que essa reflexão que a gente esteja fazendo junto aqui, elas sirvam para vocês, né? Calibrarem o mindset de vocês observarem, né? Observarem principalmente as hipnoses sociais que a gente está vivendo aí no tecnofeudalismo, né? Das redes, aí essa massa de informação errada que vem a todo momento, né? Distorcendo tudo, colocando tudo numa maneira que lá no fundo, né, pessoal, além de gerar desinformação, também acaba gerando, né, pessoal, danos à saúde mental das pessoas. Tá, isso é uma grande preocupação. Por isso que eu até voltei a chamar, comecei a chamar esse canal de terapia libertária porque, galera, a moçada tá ficando doida. Tá, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Você perder a consciência, né? Você cair nos extremismos. Se você está no extremismo, você já está sem saúde mental. Tá? Para o Freud, você está sem saúde mental. Você já é um neurótico desequilibrado. Então isso a gente tem que sempre combater. Né? A gente tem que estar sempre muito atento. Né? Um pensamento libertário, raiz. Tá, pessoal? Né? Se você pegar lá os antigos libertários americanos, né, que tem aquela visão, é muito assim de, olha, se tem estado aqui, eu tô fora, tá? Tô longe, não quero saber disso aqui não, isso aqui vai dar errado. Né? Se tem autoritário no estado, então você fica mais longe ainda. Você não quer ficar perto, você quer ficar longe disso. E aí você tem que realmente fazer uma escolha, né? Você fala assim, não, eu não sou libertário, né? Eu sou outra coisa. Tá, beleza. Né? Mas aí se você se colocar como conservador, você vai ter que também buscar fontes mais puras, né? Não beber essa água suja que estão dando para você tomar aqui, né? Essa água com lodo que você está tomando aqui de quem se diz conservador no Brasil, né? Não vai buscar a ideia do que é ser conservador, né? A própria ideia do que é ser um liberal, né? Então vai buscar de fontes mais puras, né? Mas de toda maneira, né, gente? Ter um pensamento crítico e um pensamento cético, né? E ver que as coisas, que esse caminho que está sendo feito aqui agora nos Estados Unidos não é o melhor, não é o correto, e que vai dar problema, e que vai dar problema no mundo inteiro. Eu acho que é isso que eu quero deixar registrado aqui com vocês, para vocês se prepararem para isso, tá, pessoal? Vocês terem a lucidez e verem como as coisas, né, nesse século, nessa era da purgação vão acontecer. Tá, gente? Acho que assim, quem gosta de espiritualismo vai encontrar muitas remissões, né, de falando sobre que esse século ia acontecer isso, tá? Isso aqui não sou eu aqui usando bola de cristal não, tá, gente? Isso aí já era previsível por muitos espiritualistas que esse século seria, né, uma lata de lixo, né, gente? Seria a era da purgação mesmo. E é isso que a gente começa a ver, né, gente? Acho que depois da pandemia para cá, as coisas começaram a acontecer, estão acelerando, né? Os problemas, né? Essas questões aí estão acelerando e a gente vê aquilo que era, né, gente, uma coisa que estava pacificada desde o final da Segunda Grande Guerra Mundial, voltando à tona, né? Voltando aí os conflitos na humanidade aí, quando a gente, né, pelo contrário, a gente deveria estar se integrando, né, estar se pacificando, e não, a gente está acentuando. E o que esses idiotas estão fazendo aqui nos Estados Unidos é acentuar os conflitos, né, acentuar a xenofobia, acentuar
conflitos entre países, e aí isso vai parar onde? Né? E claro que o império em decadência, né, pessoal, ele vai com isso se isolando, né? Ele vai se isolando. E enquanto isso, você vai vendo do outro lado, né, o império em ascensão, a China, né, se integrando. E dentro de um soft power, né, vai ali trazendo mais nações, até que essas nações possam fazer, né, uma moeda própria, possam fazer uma proteção do comércio entre si, e cada vez mais vai isolar o império em decadência, né? E aí que é o grande perigo, né? Que cada vez mais isolado o império em decadência, a tendência pode ser uma resposta belicosa, a ponto da gente, né, poder até ter uma terceira grande guerra mundial. Então a gente está vivendo isso, né, pessoal? A gente é testemunha do tempo e nós vamos ter que acompanhar isso, né? E aí eu chamo você para estar aqui com a gente, né? Não só como ouvinte, mas como pessoa que reflete, né? Pessoa consciente, pessoa com acima, né, gente, do lixo da idiocracia. Né? Eu acho que isso que é o nosso papel, né? A gente trazer racionalidade e lucidez para o caos, tá? Não vamos impedir o caos, né? Mas eu acho que vamos contribuir para que, quando o caos acabar, né, as coisas mudem definitivamente nesse planeta, né, gente? Definitivamente, tá? Esse tipo de gente, esse lixo que está aí agora, eles não vão ter mais espaço mais à frente, tá, pessoal? Eu acho que a partir do momento que você tiver uma inteligência artificial autoconsciente, né, claro, há os riscos da Skynet sempre, mas com a inteligência artificial autoconsciente, ela vai começar a botar freio nesses caras, né? Esses autocratas, né? Então não vai ter mais espaço para eles, tá, pessoal? Eu acho que não é nem a própria humanidade que vai botar freio neles, né? Não é nem porque todos, né, vão acabar sendo purgados, mas a própria inteligência artificial vai acabar fazendo the God's hand, né? Ou vai acabar fazendo a mão de Deus, né? E vai limpar essa enturragem que a gente está vendo aí, nesse momento, né, da história, infelizmente. Então era isso hoje, tá, pessoal? Sou o professor Martins, né? Se você curtiu aí, dá uma força pro nosso canalzinho aqui. Vamos tentar, né, chegar mais gente, ajudar aí a galera, né, a entender melhor as coisas de uma maneira equilibrada, de uma maneira no centro, de um pensamento conservador na sua essência, mas libertário na sua proposta. Tá bom, pessoal? Então sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.